Depois de o jovem protagonista conseguir atingir o nível 15, os mapas recebidos diariamente, acumulados durante 3 dias, ainda não haviam sido usados, o que era uma pena que todos eles eram somente de nível intermediário. Se aqueles 3 mapas fossem combinados em um mapa de tesouro do nível alto, talvez ele poderia prepará-lo para o grande exame que estava se aproximando, e avistamos o jovem protagonista ouvindo alguém falar com ele, perguntando se o mesmo estava participando do grande exame também. Quem se referiu ao garoto foi justamente seu professor, e o jovem disse que precisava participar, pois ele também tinha aumentado a sua força no passar dos poucos dias após ele ter descoberto sua profissão. De qualquer maneira, o professor dele entregou um tipo de pedra, dizendo que era uma pedra de teleporte, e ele acreditava no espírito de luta de Lu Fan, que não era como o dos outros profissionais da área. Ainda assim, mesmo que a profissão dele fosse ótima, aquele exame também era relativamente perigoso, então ele poderia usar aquela pedra de teleporte para poder sair do lugar caso as coisas ficassem perigosas demais, e não precisava se forçar demais. Nos pensamentos do Prota, descobrimos que os pontos das equipes seriam divididos entre os participantes de cada equipe em si, o que era exatamente o que ele não queria, justamente para poder se tornar o primeiro da classe. Além do professor, quem apareceu agora foi justamente a Divina Dama de antes, e ele perguntou se a garota que estava ao lado dela era sua companheira para esse exame, e era exatamente isso, e parece que essa garota era relativamente forte também. Logo após isso, a Divina Dama acabou chamando o protagonista para fazer parte da equipe dela, mas como foi sem o consentimento da sua companheira, parece que ela não tinha gostado muito da ideia. Lu Fan teve que se desculpar nesse instante, pois ele estava planejando participar sozinho do teste, e ele sabia que ela gostaria realmente de ajudá-lo, mas essa era uma condição que ele precisava cumprir, pois era uma promessa, e encontraria com ela depois que os exames estivessem finalmente concluídos. Isso acabou deixando a Divina Dama um tanto quanto apreensiva, pois ela queria de fato estar ao lado dele, e nos pensamentos dela, ela apenas dizia que, devido à força que o garoto possuía, as pessoas que tentassem ajudá-lo em equipe somente acabariam atrasando ele ainda mais, inclusive ela. A jovem de cabelo rosa perguntou o motivo de sua colega ter chamado justamente o garoto da profissão mais fraca para a equipe delas, mas a Divina Dama disse que ela estava errada e que ele, na verdade, era muito poderoso. Além disso, mesmo que ela não acreditasse, com certeza aquele que seria o número na província do sul seria o protagonista, e a amiga dela perguntou se a Divina Dama estava interessada no domador de dragões, e a bela donzela apenas tentou disfarçar, apesar de seu rosto ter ficado avermelhando de vergonha com o que sua amiga tinha dito. Nesse instante, avistamos o protagonista entrando no lugar onde os portais para os testes aconteceriam, e havia muitas pessoas que estavam ali para poder fazer esse exame. Em um tipo de holograma, eles avistaram o diretor do colégio, que dizia que os portais para o céu estavam divididos em 4 níveis: normal, difícil, medo e pesadelo. Quando os portais abrirem, os candidatos selecionados poderiam entrar na Torre Celestial usando uma pedra de teleporte, e a Torre Celestial do nível normal era todas projeções somente, e não iriam causar danos graves. Do nível difícil para cima, todos os monstros eram verdadeiros, e quando eles usassem uma pedra de teletransporte para poder sair da torre, os pontos conseguidos acabariam ficando retidos, e os alunos até acharam que ir além daquela dificuldade com certeza seria uma loucura. Cada nível de dificuldade possuía o seu multiplicador de pontos, e os monstros do nível medo eram mais ferozes, não recomendados para desafios solos, e a vida era com certeza mais importante do que se preocupar com pontos nesse nível, então o ideal era justamente fazer equipes para poder ir até lá. Esse jovem acabou se garantindo, dizendo que a pontuação mais alta seria justamente dele, e seu nome era Hong-Wu, que tinha uma classe de combate oculta também, e ele estava no nível 14 atualmente. Segundo os comentários das jovens, ele era o número 1 na escola mediana, e ele ainda ficou entre os 5 melhores nos rankings da província, e a profissão dele era realmente bem versátil quando se tratava de atacar ou defender, e ele estaria enfrentando a torre do nível medo sozinho, o que era uma loucura por se dizer. Alguns alunos até chegaram a pensar que eles estavam acabados agora que o jovem Hong-Wu iria participar, e eu já estou esquecendo o nome dele. Parece que esse garoto tinha alguns fãs, ao que deu a entender, e esse velho, que pelo visto era o diretor da escola que o jovem mencionado recentemente fazia parte, estava certo de que seu aluno com certeza seria o que iria conseguir mais pontos naquele exame. Ele até chegou a pensar que a filha do Sr. Kill, que estava ali também, era realmente ótima, e na opinião dele, ela estaria entre os 3 melhores, com certeza. Nos pensamentos do diretor da escola que o Prota fazia parte, ele dizia que realmente era uma pena para o jovem Lu Fan, e se ele tivesse despertado outro tipo de classe oculta, com certeza ele até poderia ter alguma chance. O pai da Divina Dama resolveu se pronunciar também, e disse que tinha um palpite diferente para o primeiro lugar daquele ano,
e ele estava muito esperançoso a respeito desse jovem que ele tinha em mente. Quando os diretores perguntaram quem especificamente tinha chamado a atenção do pai da Divina Dama, ele revelou que era justamente o Domador de Dragões, que atualmente ocupava o lugar de número 3 no ensino médio. Parece que os diretores não estavam colocando muita fé no que o pai da Divina Dama havia comentado, e o outro perguntou se o garoto, por acaso, já tinha desistido do exame, já que não havia mais ninguém e ele ainda não tinha entrado em nenhuma torre. Olhando para o ranking atualmente, deu para ver que o garoto que estava se achando realmente estava liderando o ranking, e já estava no 4º andar. Nesse instante, o velho barbudo percebeu que o jovem domador não estava desistindo, mas sim esperando pela dificuldade maior dos portais, e ele estava esperando justamente o modo pesadelo aparecer, o que fez com que eles achassem que ele estava realmente bem confiante de suas habilidades. Até chegaram a pensar se o prota era por acaso maluco, já que um domador de dragões acabaria sendo apagado da história nesse lugar, mas isso aconteceria se ele não tivesse nenhum dragão para estar ao seu lado, e ainda é dito que ninguém que desafiou o modo pesadelo conseguiu voltar intacto. Por fim, o protagonista desapareceu, entrando justamente no portal que todos temiam entrar, e a última pessoa que desafiou esse portal apareceu há 8 anos, acabou sendo totalmente devorado por bestas ferozes. Para esse diretor da escola secundária, isso tudo era simplesmente um absurdo, além do que era uma loucura o que ele estava fazendo, e com certeza Lu Fan estava condenado. Ele até comentou que o julgamento do Sr. Qin, que no caso, era o pai da Divina Dama, precisava de uma melhora, e ele não poderia ser comparado com o seu melhor aluno. A única coisa que o pai da Divina Dama comentou foi que era apenas para eles focarem no desempenho do garoto, que eu já esqueci o nome, pois ainda era muito cedo para eles tirarem suas conclusões a respeito do protagonista. O diretor da escola do Prota perguntou por que o pai da bela donzela estava tão confiante assim a respeito do Domador de Dragões, e só então ele percebeu que poderia ser que Lu Fang havia conseguido encontrar um dragão para poder domar. Por fim, avistamos o garoto em seu portal de nível pesadelo, e no meio daquela torre do pesadelo, havia pelo menos 10 dessas criaturas, que por sinal eram bem poderosas para uma pessoa comum lidar. Mas para o jovem Lu Fan, ele estava empolgado por finalmente a ação começar, e começou sua sequência de ataques, eliminando uma besta após a outra, e o primeiro andar mal começou e já tinha sido completamente concluído. Os diretores estavam admirados pelo jovem ter conseguido acabar com aquelas criaturas com somente um único ataque, e ele realmente era absurdamente poderoso, e os atributos dele estavam em um nível totalmente diferente daqueles da mesma idade que ele. Novamente, o diretor se perguntava se o garoto havia realmente conseguido domar um dragão, e agora o protagonista já estava no 2º lugar do ranking, mas isso é apenas o começo. De repente, avistamos esse estranho de maleta chegar, e apesar dos velhos estarem surpresos, eles acabaram sendo interrompidos pelo cara suspeito de antes. Seu nome era Qian Xiong, um enviado especial de Longu, e ele estava ali para perturbar os diretores para que eles trouxessem de volta um ser humano para a investigação de Longu, que eu acho que deve ser uma família, ou talvez não. De qualquer maneira, ele estava exatamente atrás do protagonista, e ele era um espadachim de nível 57, e voltamos justamente para o nosso protagonista. Agora ele tinha um mapa de tesouro de alto nível, que ele havia conseguido ao fundir os 3 de nível inferior, e ao cumprir os requisitos para poder receber a recompensa desse mapa, ele conseguiu esse tipo de livro. Livro esse que, inclusive, aumentava a experiência que o dragão dele recebia em torno de 100%, o que era simplesmente perfeito para Xiao Ye, que, caso você não se lembre, esse é o nome que ele havia dado para sua dragoa. Quando ele tinha saído da Aldeia da Dor, ele percebeu que Xiao Ye estava evoluindo muito devagar, e aquela habilidade passiva com certeza havia sido enviada pelos deuses. O cara suspeito de antes se referiu ao diretor do protagonista, dizendo que ele precisava interromper o teste do garoto nesse exato momento e invocá-lo de volta para eles. No entanto, parece que o diretor se recusava a fazer isso porque ele teria que esperar até que o exame finalizasse, e como diretor do colégio, ele poderia lidar com os problemas do garoto em seu nome. Mas digamos que o inseto que estava a serviço daquela tampinha cascavel não iria aceitar isso, e o garoto domador de dragões precisava ser punido. Quem tomou as rédeas foi o pai da Divina Dama, dizendo que, considerando a amizade que eles tinham, era para eles recuarem um pouco nesse assunto, e queria saber o que o domador de dragões havia feito realmente. Novamente o inseto não estava gostando da forma que eles estavam defendendo Lu Fan, e não era para o pai da Divina Dama intervir na missão dele. Ele não ligava para o motivo de o pai da bela donzela estar defendendo o domador de dragões, mas era para ele se lembrar de uma coisa: se ele intervisse novamente, parece que as autoridades de Longu seriam liberadas para agir, ou alguma coisa semelhante a isso. Falando com os diretores, era para que eles levassem o protagonista até ele,
e o pai da divina dama disse que as relações entre as autoridades de Longu e da família Jin era de fato complexa e acabaria causando um certo impacto se eles entrassem em conflito. Mas desde que o segredo do jovem Lu Fan fosse exposto, mesmo as autoridades mencionadas ou até mesmo a família Jin não iriam importar mais, e naquele dia, ninguém poderia levar o jovem garoto para longe do teste. O resto de Barata perguntou que segredo era esse, e disse que ele estava apenas falando bobagens, ainda mais por ele negar as ordens de um enviado, e estava indo longe demais com isso. Segurando os braços do estrume, o pai da divina dama disse que mesmo que Escória dissesse isso, ele ainda assim aceitaria as consequências, e pode não parecer, mas o pai da divina dama era bem forte também, e estava no nível 57 como cavaleiro. Os dois eram dos mesmos níveis, e esse resto de lavagem disse que iria reportar as ações do seu companheiro em sua frente para as autoridades de Longu, e o velho de antes pediu para que o resto de Barata se acalmasse, pois eles não deveriam afetar o teste principal. O pai da bela donzela perguntou se eles por acaso não estavam curiosos a respeito do segredo que Lu Fan possuía, que poderia fazer até mesmo as autoridades de Longu e a família Jin simplesmente saltarem. Só nesse instante o enviado percebeu que o jovem protagonista havia escolhido a dificuldade pesadelo, e enquanto avistamos o mesmo, o prota dizia consigo que gostaria de ver o quão longe ele poderia ir, ainda mais agora que ele tinha essa habilidade passiva de aumento de experiência para o seu dragão. Com certeza seria melhor invocar a jovem Xiao Ye para que ela começasse a ganhar experiência o mais rápido possível, e o diretor da escola secundária perguntou se o Quatro Olhos não tinha visto o garoto acabar com aquelas criaturas com um único golpe anteriormente. Apesar de o mesmo Strume de antes ter perguntado o que tinha de tão especial assim naquele garoto, parece que agora eles iriam ver uma pequena parcela do jovem protagonista, já que ele havia finalmente invocado seu dragão para a batalha também. Isso deixou os mesmos de antes surpresos por estarem vendo algo tão único pessoalmente, e enquanto o dragão dele fazia festa atacando aqueles monstros, o pai da divina dama disse que mesmo que ele já tivesse visto aquela criatura lendária antes, ainda assim era de fato chocante vê-la novamente. Depois de Xiao Ye acabar com aquela criatura, o pai da donzela revelou que esse era o segredo do protagonista, e ele era o único domador de dragões na história a ter um dragão de verdade, o que me deixou confuso, já que alguns capítulos atrás foi dito que ele era o único domador de dragões que já existiu. De qualquer maneira, o diretor do Prota ainda não tinha processado as informações que ele havia recebido até então, e o garoto somente estava limpando o solo com aquelas criaturas, e até o segundo andar havia sido concluído com facilidade. Esse era o poder da raça draconiana, uma classe que sem uma terceira transformação era simplesmente incapaz de competir, mas ver a velocidade em que o garoto subia de nível era assustadora. Agora o protagonista já estava no topo, um dos que tinham mais pontuações, e a jovem divina dama agora estava em terceiro lugar ainda, juntamente com sua amiga. Um chefe após o outro foi apagado pelo protagonista, e segundo o velho barbudo, não somente o dragão do protagonista, mas ele também tinha muita força consigo, e, sem sombra de dúvidas, a maioria dos atributos dele, se não todos, já passava dos 100 pontos. Mesmo que ele não invocasse o dragão gigante, ele ainda assim poderia atingir o primeiro lugar do ranking da cidade de Jangai, e o pai da bela donzela perguntou para o Quatro Olhos se, depois de ver aquilo, se ele realmente pretendia levar o protagonista para as autoridades. Parece que finalmente ele havia aberto seus olhos e entendia o porquê do pai da donzela ter tido a capacidade de ir contra e ofender a família Jin. Nesse caso, então, ele mesmo iria enviar um vídeo do exame do protagonista para o professor, e de agora em diante não tinha mais necessidade para o enviado especial acabar incomodando o protagonista e também a família Jin, pedindo para que o Strume de Barata se retirasse do local. O professor que ele estava falando era da cidade do norte, chamado Marquis Tu Jing, pelo que pude entender, e agora o jovem protagonista estava no 20º andar. Ele teria que enfrentar essa criatura que tinha mais a aparência de um humano, mas tinha o nome de Sacrifício Escuro, e com o efeito de crescimento acelerado, a jovem Xiao Ye agora estava perto de aumentar de nível. Lu Fang deu comando para que seu dragão utilizasse sua habilidade de baforada, e no instante em que ele o fez, vemos a criatura de antes, juntamente com seus lacaios, serem completamente apagados da história, e tanto ele quanto a jovem Xiao Ye tinham conseguido subir de nível. O protagonista ainda estava liderando o topo, e já estava com 90 mil pontos, e com certeza nenhum dos outros alunos agora seriam capazes de alcançá-lo, e o garoto estava empolgado para poder conquistar a Torre Celestial com seu dragão. Uma hora então já havia se passado, e esse era o mundo do nível medo, onde o jovem que esqueci o nome estava, e parece que ele tinha acabado de finalizar o andar de número 50 agora. Ele achou que os grandes examinadores daquele ano eram realmente perversos, pois havia monstros que deveriam aparecer somente no andar 70 em diante, mas já estavam aparecendo no andar 50.
De qualquer maneira, era difícil em todos os aspectos, e ele se vangloriou achando que a única que seria capaz de estar com ele nos primeiros lugares seria justamente a jovem divina dama, mas como ela estava em equipe, os pontos dela estariam sendo divididos, então não tinha com o que ele se preocupar. Ou seja, ele estava certo de que o título de estudante número 1 da província do Sul nesse teste com certeza seria dele, e ainda gritou, achando que os diretores estavam de olho nele, e pediu para que eles contactassem os cabeças das academias e preparassem tudo para a admissão dele. Mas digamos que os diretores estavam todos focados apenas no jovem Lu Fang, e parece que o garoto também estava no andar 50, mas eles estavam preocupados, porque todos os outros alunos, mesmo sendo bons, passaram por grandes dificuldades nesse andar, e aquele seria o divisor de águas para o jovem Lu Fang. Eles ainda achavam que o ritmo do garoto acabaria caindo do andar 50 em diante, e aqui estava o mesmo preparado para combater qualquer tipo de inimigo que aparecesse no lugar. Agora, o dragão do protagonista tinha ganhado algumas habilidades, e ele poderia se transformar em 4 formas diferentes, e ele resolveu testar as 2 novas formas que seu dragão possuía em breve. Ambos perceberam o inimigo se aproximando, e era esse golem gigantesco que estava louco para poder acabar com o protagonista e seu pet. Parece que não era somente um, mas 3 chefes do pesadelo, e eles começaram a se perguntar como o garoto iria lidar com eles, e parece que era justamente por isso que o diretor da escola secundária havia mencionado que aquele seria um divisor de águas para o jovem protagonista. De qualquer maneira, a pontuação do garoto já estava entre a primeira na cidade de Jianghan inteira, e é muito provável que ele já seja o melhor estudante da província do Sul em si, e um estudante tão promissor fez com que esse diretor se perguntasse por que ele não estava na primeira escola secundária dele. O golem de antes imediatamente partiu na direção do Lu Fang, e ele percebeu que atingir a metade da torre com certeza faria com que os desafios também se tornassem maiores. Mas mesmo colocando dessa forma, ele ainda tinha seu dragão para lidar com aquele golem gigante, e deu o comando para que ela agora tentasse a sua forma do fim do mundo. Assim que Xiao Ye começou a se transformar, isso acabou atraindo a atenção dos diretores e vemos ela ser envolvida por uma aura avermelhada, mudando totalmente sua forma e com asas onipotentes com cores púrpuras, eu acho. Agora, o dragão do protagonista estava em um nível totalmente diferente, ganhando muito mais pontos nos atributos de força, o que era perfeito para lidar com aquele golem gigante, além do que ela ainda tinha conseguido 2 novas habilidades também ao se transformar. Nem os diretores estavam acreditando que o dragão dele era realmente capaz de mudar de forma durante o combate, e uma forma tão onipotente assim, conforme o pai da divina dama, causava até mesmo arrepios na espinha. Quando um ataque estava para atingir o garoto pelas costas, ele conseguiu se esquivar com facilidade, e deu o comando para que Xiao Ye atacasse, e por essa imagem deu para ver o quão grande seu dragão agora estava. O diretor da escola secundária estava admirado por um chefe de nível 20 ser estilhaçado daquela maneira, e já na cabeça do outro velho, pelo visto o poder de destruição daquele dragão deveria estar sobrepujando os 2000 pontos. Novamente, Lu Fang estava para ser atingido, mas o garoto era um tanto quanto ágil agora, e conseguiu se esquivar, preparando um ataque com sua garra draconiana logo após isso, causando uma enorme explosão com o impacto. O pai da divina dama perguntou ao 4 Olhos se ele não se sentia sortudo pelo mesmo tê-lo impedido anteriormente de levar o jovem protagonista embora, mas parece que ele estava surpreso demais para poder falar alguma coisa nesse momento. Voltando para o protagonista, ainda restava um golem para ser eliminado, e ele disse que iria dar o golpe final naquele golem, mas parece que seu dragão acabou não acatando as suas ordens, talvez devido a estar empolgado na luta, e acabou rapidamente com aquele último golem também. Por fim, Xiao Ye agora estava muito mais poderosa que antes, e o protagonista tinha subido o nível da porta para o nível 6, e eu não faço ideia do que seja, mas talvez seja alguma coisa relacionada ao sistema dele, ou talvez não. Ele achava que escolher a dificuldade pesadelo com certeza foi a escolha certa a se tomar, e não apenas a dificuldade não era mais obstáculo para ele, mas enquanto fosse uma camada após a outra, talvez se referindo a um andar após o outro, a experiência que eles iriam conseguir seria certamente grande, aumentando e muito seus níveis. Voltando para os diretores, o pai da divina dama comentou que o tão temido 50º andar havia sido facilmente concluído pelo garoto, e para o diretor da escola secundária, a força do protagonista excedia os seus conhecimentos. O velho diretor do ensino médio se referiu ao 4 Olhos, perguntando-se com a experiência que o mesmo possuía, se ele era capaz de dizer os atributos de força que o dragão possuía ao mudar de forma. Apesar de tudo, se ele fosse realmente comparar os poderes daquele dragão, ele diria que o atributo de força naquela forma atual com certeza passava dos 2.500 pontos facilmente. Com tantos pontos assim, com certeza deixaria os velhos surpresos, já que os pontos dele sequer mereciam ser mencionados ao verem tamanho poder que o dragão possuía.
Na cabeça do velho barbudo, parece que ele já tinha previsto isso, e ele estava com receio de que os atributos apenas iriam subir cada vez mais, e nunca diminuir. De qualquer forma, como agora eles já tinham conseguido passar do andar 50, parece que agora teria um sistema de X+1, que eu ainda não sei o significado disso. Parece que esse modo havia sido estabelecido primeiramente pelos estudiosos que projetaram aquela torre do desafio, e depois que os estudantes passavam do andar 50, cada andar que continha uma grande quantidade de monstros comuns, também haveria um chefe que deveria ser derrotado. Isso faria com que o desafio fosse muito mais parecido com o Reino Secreto, com os alunos constantemente estando em perigos mortais. No entanto, no nível do pesadelo da escada, seja X ou 1, parece que todos os monstros foram substituídos por chefes de nível pesadelo, o que com certeza dificultaria ainda mais a vida do garoto. O diretor ainda disse que os chefes desse novo modo não eram apenas singulares, mas múltiplos. Além disso, cada um dos chefes tinha os atributos aumentados exponencialmente, e para o pai da Divina Dama, mesmo que fosse assim, isso ainda parecia formidável, e era bom que eles mantivessem suas atenções direcionadas para o garoto domador de dragões. Por falar nele, pelo visto ele estava se divertindo bastante nessa torre, e o dragão dele tinha atingido o rank 13 enquanto ele tinha atingido o rank 18, mas por algum motivo, às vezes isso é traduzido como rank e, em outros casos, como níveis, o que me deixou muito confuso. Mas o importante é que eles estão evoluindo cada vez mais. Até mesmo ele percebeu que os monstros agora estavam cada vez mais poderosos. No entanto, com a forma do fim do mundo da Xiao Ye, eles não precisariam de estratégias para concluir aquele grande teste, e logo chamou sua dragoa para que ela seguisse suas ordens. Em apenas alguns minutos, segundo o diretor da escola do Prota, ele já tinha conseguido concluir o andar 70, e o diretor da escola secundária comentou que a escadaria da torre naquele ano estava um tanto quanto perigosa. Ele até tinha suas dúvidas se alguém dos alunos seria capaz de passar do andar de número 80, pois a partir daí novamente as coisas acabariam ficando ainda mais difíceis. Mas, digamos que no instante em que ele viu o protagonista limpando os andares um após o outro com uma enorme facilidade, ele achou que estava pensando demais a respeito disso. Quando um tipo de verme gigante estava para atacar o garoto, ele deu o comando para ativar uma habilidade da Xiao Ye, mas nem deu para ver essa habilidade, já que o verme de antes tinha virado comida de dragão. É dito que, no passado, muitos gênios colocaram a si mesmos no limite para poder conseguir as recompensas ao concluírem a Torre Celestial, mas tudo o que eles faziam para poder subir ainda não era o bastante, e sempre no final eles acabavam perecendo. O pai da Divina Dama, pensando a respeito disso, comentou que quando se chegava nos andares acima dos 70 e 80, eles estavam cada vez mais um passo mais perto de conseguirem as recompensas desse grande teste, se perguntando quem conseguiria ser capaz de ganhá-las no final. Somente olhando para o placar já deu para ver que o protagonista com certeza era diferente dos demais, e talvez ele seria o único candidato na última década que realmente seria capaz de limpar todos os 100 andares. Já o diretor careca disse para eles não se apressarem, além de não se esquecerem também de que a dificuldade do chefe do andar 99 era muito maior do que os chefes que o protagonista havia enfrentado até agora. O problema é que assim que o diretor careca disse isso, esse ao seu lado comentou que o protagonista atualmente já estava no andar 99, e por fim avistamos o garoto chegando em um local escuro, onde aparentava estar um trono diante seus olhos. Nesse trono, havia uma espada fincada no apoio onde o rei apoiava suas costas para descansar, e havia 4 cavaleiros protegendo o mesmo, e nesse instante, Lu Fang percebeu que as criaturas iriam finalmente começar a agir. Esses eram de fato os cavaleiros que protegiam o último chefe, que no caso era o chefe do andar 100, e eles eram cavaleiros do fim do mundo. Se comparado com os cavaleiros sem cabeça do mundo secreto, aquele cavaleiro em sua frente era bastante renomado, isso segundo o próprio garoto. Não demorou para vermos os cavaleiros de antes atacando o garoto, causando uma grande destruição no chão quando seu machado acabou errando seu alvo. Parece que eles possuíam vidas compartilhadas, e o método mais útil para poder lidar com aquilo era justamente focar naquele que controlava os outros. Mas como ele não tinha habilidades de controle ao seu dispor, então o melhor que ele poderia fazer atualmente seria justamente tentar acabar com os 4. O lanceiro, ao ver a proximidade do Prota, ativou sua habilidade para se defender, e Lu Fan foi obrigado a usar suas habilidades para poder se proteger também. Quando ele avistou outro cavaleiro com a guarda aberta, esse foi o primeiro que ele tinha apagado da história, ou pelo menos ele pensava isso, já que ao olhar para trás percebeu que eles eram indestrutíveis. O cavaleiro que carregava uma espada de 2 mãos estava prestes a atacar o garoto, mas ele conseguiu se defender, e deu finalmente o comando para que seu dragão usasse sua habilidade,
e por fim avistamos a Xiao Ye roubando totalmente a cena com sua baforada de fogo. O garoto até pensou que ele havia finalmente conseguido acabar com as criaturas, mas digamos que um deles acabou se levantando, e consequentemente, os outros também, e atacando o prota enquanto ele se defendia, outro se aproveitou para poder atacá-lo pelas costas. No entanto, o jovem estava muito mais ágil agora, e conseguiu saltar para o alto, se esquivando dos ataques, e deu comando para que a Xiao Ye acabasse logo com isso, e assim foi feito, acabando com cada um dos cavaleiros que protegiam o rei. Dessa vez eles sequer conseguiriam retornar, já que foram totalmente transformados em pó, e agora que o nível 99 também tinha sido concluído, eles evoluíram novamente, e o dragão dele conseguiu ganhar uma nova habilidade. Agora a atenção deles estava totalmente voltada para o protagonista e suas habilidades supremas, e segundo o pai da Divina Dama, parece que naquele dia, eles presenciariam um jovem garoto virar uma lenda. O velho barbudo aparentava estar bastante assustado, chegando a temer que essa torre nunca tinha sido planejada para ser concluída realmente, e vemos o protagonista chegando no trono do rei. Digamos que assim que ele tirou a espada que estava fincada ali, uma aura começou a envolver o lugar inteiro, e até mesmo a espada que antes ele havia sacado, agora havia se desintegrado. Esse era o 100º andar, e para completar o reino secreto que ele tinha descoberto, ele precisava acabar com aquele chefe, mas para isso ele precisaria enfrentar uma legião de mais de 500 mortos-vivos. Esse chefe era chamado de Imperador, e era o último que o garoto precisava derrotar, e após analisar algumas estatísticas de sua dragoa, ele achou melhor trocar a forma dela para o dragão da destruição e usar a nova habilidade. Por ser justamente o último nível, eles precisavam também finalizar com chave de ouro e com estilo, e apontando sua espada para o rei, Lu Fan ordenou a Xiao Ye que ela se transformasse no dragão da destruição. Com isso, fogo de todos os cantos começaram a envolver o dragão do prota, e no final dessa transformação avistamos ela em uma forma relativamente poderosa, eu diria. Eu gostei bastante dessa forma, mas ficaria melhor se tivesse as mesmas asas que a forma anterior. O estado de espírito dela nessa forma passava dos 7.000, e até os diretores ainda não acreditavam que ainda tinha mais uma forma para ela poder se transformar, e o rei deu o comando para que seus exércitos protegessem seu rei. Vemos que as criaturas então não tardaram em partir para cima do protagonista, mas graças a ele estar bem mais poderoso agora, enquanto ele defendia os ataques dos mortos-vivos, Lu Fan ordenou ao seu dragão que ela ativasse sua habilidade nova, Cataclismo, e por fim avistamos a mesma preparando seu ataque. Logo atrás desse esqueleto, o chão aparentava estar prestes a explodir, e uma enorme explosão aconteceu logo após isso, acabando assim com um soldado após o outro do rei. Para melhorar ainda mais, ela continuou lançando sua baforada, pois fazia parte dessa habilidade nova que Xiao Ye tinha conseguido, e os diretores se perguntavam se essa era de fato uma habilidade que os alunos sequer deveriam ser capazes de dominar. Sem contar o fato de que quase a legião de exército inteira havia sido completamente eliminada da história, e enquanto o prota avançava para perto do rei, as criaturas só estavam ficando ainda mais poderosas, mas parece que isso não era problema para o garoto. Novamente, ele deu comando para que Xiao Ye fosse até onde ele estava para que ela pudesse ajudá-lo, e novamente lançando sua habilidade completamente roubada, ele foi capaz de acabar com os 4 cavaleiros que protegiam o rei, mas em suas formas ainda mais poderosas do que antes. Parece que os diretores perceberam que, mesmo no nível de dificuldade mais poderoso daquele teste, eles ainda seriam incapazes de ver o protagonista usando seu poder total. Ele tinha conseguido quase 1 milhão de pontos com isso, um nível que nunca tinha sido quebrado em 30 anos, e se continuar assim, ele realmente seria capaz de conseguir a recompensa do último andar. Além disso, parece que naquele ano, pela dificuldade ser maior na torre em que o protagonista estava, com certeza as recompensas estariam de acordo também, e haveria no mínimo 3 itens de qualidade rara garantidos. Por fim, parece que agora todo o lixo havia sido apagado, e agora restava apenas o chefe final para que o protagonista conseguisse derrotar. Se você quer saber como isso vai terminar, não se esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!